Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar nossa terceira aula de saúde coletiva. Deixa eu só ajustar aqui, para que a gente possa iniciar nossas atividades. Bora lá. Prontinho. Então, vamos lá, todo mundo, sejam bem-vindos a essa terceira parte da nossa disciplina Saúde Coletiva, né? Hoje nós vamos discutir um pouco sobre os níveis de proteção. Nós discutimos os níveis de proteção, o primário, secundário e terciário na última aula, no caso no segundo bloco. E agora a gente vai também rediscutir, mas a gente vai falar de outros 5 níveis também da atenção básica e dos programas da saúde da família. É importante que a gente tenha conhecimento de como que funciona a estratégia de saúde da família, como que a atenção básica, que é a porta de entrada dos serviços de saúde, funcionam minimamente, né, para que eu possa estar desenvolvendo, né, as minhas habilidades enquanto técnico de enfermagem nessas áreas em específicos, tá bom? Vamos lá, então. Bom, a gente discutiu, né, naquelas aulas, né, na última aula, sobre a prevenção primária. Então, do ponto de vista dos serviços de saúde, as ações preventivas, elas podem ser divididas em 3 fases, que é a primária, a secundária e a terciária. Contudo, dentro dessas fases, é possível identificar 5 diferentes níveis de prevenção, de acordo com o tipo e o objetivo dessas ações. Então, é isso que a gente vai discutir hoje também. Então, a prevenção primária, como a gente também já discutiu anteriormente, ela é uma ação voltada a impedir a ocorrência de doenças antes que elas se desenvolvam no organismo dos pacientes. Então, lógico, está falando, né? É uma prevenção primária, eu vou me antever, né, me antecipar para que não ocorra nenhuma situação de doença ou de agravo de doença na minha vida, né? A secundária, as ações de prevenções ocorrem em situações nas quais o processo de doença já está instaurado. Então, eu não estou mais prevenindo, eu já estou doente, né? Mas a intenção nessa prevenção secundária é propiciar uma melhor evolução clínica para os indivíduos afetados e também tem como meta interromper ou reduzir a disseminação da doença em uma população específica. Então, já estou doente, porém eu posso ter, né, através da saúde, meios que reduzem ou interrompem, né, a disseminação, né, a proliferação maior dessa doença, né? Lógico que isso, se acontece, se disseminar mais, o meu agravo é muito maior do que eu impedir, né? Então, por isso que a atuação imediata é importante. Já a prevenção terciária. Nesta fase, as ações preventivas ocorrem quando o quadro patológico já evoluiu a ponto de se manifestar de uma forma estável a longo prazo. Aquilo que a gente discutiu anteriormente, né? Eu vou precisar de um tratamento com mais tempo, né? Provavelmente de uma internação, e aí esse tratamento ele vai ter um longo prazo, né? E eu preciso, como paciente, no caso, né, eu dando exemplo, eu preciso seguir as recomendações médicas para que eu tenha um processo de cura mais rápido. Porém, esse processo ele vai ter uma duração maior. E aí, esse longo prazo para quê? Para cura, né? Geralmente, essa cura pode trazer sequelas ou cronificação. As sequelas, né? A sequência, a continuação. Na área da saúde, é qualquer alteração anatômica ou funcional que permanece depois da evolução clínica de um paciente ou de um acidente traumático. Então, as sequelas é o que, após, né, um tratamento, eu posso ou não ter sequelas, né? E essas sequelas, elas podem ser em função da minha anatomia, né? Uma sequela física, por exemplo, ou de um acidente traumático. A cronificação, ato ou efeito de tornar-se crônico, agudização de sintoma ou doença. Né? A gente fala muito dessa questão de ser crônico, né? de virar uma doença crônica, então a gente tem que ter muito cuidado nesse processo da prevenção terciária, porque o tratamento, lógico, ele vai ser um tratamento mais duradouro. Ok? Agora que vocês, né, já têm uma visão mais ampla das 3 fases da medicina preventiva, lembrando que
essas fases a gente discutiu na segunda aula, na segunda parte dessa disciplina, tá? Quem teve alguma dúvida, procurem tá assistindo novamente a videoaula para tirar as dúvidas, se caso tiver. Né? Eu estou só dando uma pincelada aqui, porque a gente precisa lembrar do que a gente estudou anteriormente para a gente dar continuidade, porque tudo que a gente está fazendo aqui tem uma sequência lógica, né? Então, vamos entender melhor os 5 níveis de prevenção e conferir alguns exemplos de ações práticas que se enquadram em cada definição. Vamos lá? Bom, o primeiro nível é a promoção da saúde. Não sei se vocês lembram, nós discutimos também nas aulas anteriores sobre a promoção, a prevenção e a recuperação. Né? Esses três conceitos, eles são muito trabalhados dentro da área da saúde. E a gente precisa compreender eles. Né? Eu promovo a saúde, eu também promovo a proteção à saúde, mas eu também promovo a recuperação da saúde. Tá bom? Então, o primeiro dos níveis de prevenção engloba as ações destinadas a manter o bem-estar geral de uma população, sem visar a nenhuma doença em particular. Olha aí, bem-estar geral de uma população. Lembra? Saúde coletiva, o conceito de saúde, o completo bem-estar, né? Físico, mental e social. São ações destinadas a manter a qualidade de vida de indivíduos, famílias e comunidades, de modo a evitar o desenvolvimento de diversos processos patogênicos. Patogênicos que provoca ou pode provocar direta ou indiretamente uma doença. Então, no nível de promoção da saúde, eu quero evitar o desenvolvimento de diversos processos, né, que geram ou não, né, direto ou indiretamente, doenças, que pode provocar doenças. Exemplos: educação alimentar, incentivo à prática de atividades físicas, campanhas contra o uso de álcool e tabaco, entre outras ações. A gente vê isso muito na atenção básica. Lembre dos postos de saúde, né, do bairro de vocês, né? As atividades que tem nesse posto de saúde, as ações que são desenvolvidas, né? Aquele cuidado com a alimentação que a gente precisa ter, as campanhas que o Ministério da Saúde promove com incentivo à prática de atividades físicas, a campanha que tanto, né, a gente evidencia nos dias de hoje contra o álcool e contra o tabaco. Tudo isso é o quê, gente? É campanhas de prevenção, de promoção da saúde, porque eu tenho que promover a minha saúde. Mas para isso eu preciso ter uma alimentação saudável, eu preciso praticar exercícios físicos, eu preciso não consumir substâncias que venham a prejudicar a minha saúde, né? Eu preciso ter bem-estar, né, na minha família, na minha casa. Então, por isso que o tema é promoção, né? Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para o segundo nível. O segundo nível é a proteção específica. Este nível também se refere a ações que incidem no período pré-patogênico, antes da instalação da doença. A diferença é que elas são dirigidas ao combate de uma enfermidade específica ou um grupo de doenças em particular. Exemplo: vacinação, o exame de pré-natal, eliminação de focos de vetores de doença, distribuição de preservativo, adoção de medidas ergonômicas. Aí eu só coloquei a norma regulamentadora, porque vocês podem dizer: Débora, o que é isso, né? É a minha relação do trabalho, do trabalhador, com o meio em que ele trabalha, né? Como que se desenvolve esse processo de trabalho com o trabalhador, né? Com o funcionário. Então, lembra que a gente falou da saúde ocupacional, né, da saúde do trabalhador, a gente também discutiu sobre isso. Então, a norma regulamentadora, ela traz essa legislação para normatizar essas medidas ergonômicas que são importantes no processo de trabalho também, porque isso é saúde também. Ginástica laboral no ambiente de trabalho, entre outras coisas. Então, a proteção específica, né, ela é também uma prevenção, né, eu estou me antecipando com ações de combate a enfermidades específicas, né? Porém, não é amplo como o primeiro nível, né, da promoção. Ele é específico. Vacina, nós temos vacinas contra o quê? A vacina contra a influenza, a vacina do H1N1,
A vacina contra a gripe, a vacina contra o sarampo. Então, são ações específicas. Pré-natal, por que eu preciso fazer o pré-natal? Porque eu preciso fazer um acompanhamento adequado durante a minha gestação e assim por diante. Então, a proteção específica são ações específicas, né, de acordo com a situação que se apresenta, ok? E hoje nós estamos atrás, né, da vacina contra o coronavírus, que é, infelizmente, né, a situação do momento. Então, ela entra especificamente também nessa proteção específica. E a gente pede para Deus, né, que a gente possa, em muito breve, ter essa vacina em mãos, né? Vamos lá. Terceiro nível, diagnóstico e tratamento precoce. As ações neste nível têm como objetivo detectar o mais rapidamente possível processos patogênicos já instalados, antes do aparecimento dos sintomas. Dessa forma, é possível adotar medidas protetoras antes mesmo de um agravo em curso cruzar o horizonte clínico. Embora o período pré-patogênico seja o melhor momento para a prevenção, o fato é que ações de prevenção primária geralmente demandam investimentos caros e retornos de longo prazo. Sendo assim, o terceiro e o quarto níveis, que a gente vai discutir, de prevenção, que fazem parte da prevenção secundária, ganham um caráter estratégico, pois permitem focar em locais e pessoas mais suscetíveis. Por exemplo, né, os exames periódicos de saúde, né, são chamados, quando a gente fala assim, eu preciso fazer um check-up. Né? Então, esses exames periódicos são importantes para que a gente possa ter um possível diagnóstico precoce ou um tratamento, né, de uma possível doença. O rastreamento para doenças infecto-contagiosas, né, é importante que também seja feito. O autoexame, e aí quando eu lembro do autoexame, eu lembro do câncer de mama, quanto que é importante, né, câncer de mama, câncer do colo do útero, como é importante a gente estar em acompanhamento constante. O autoexame da mama, ele é muito importante para um tratamento precoce, onde se tem a maior chance de cura do câncer de mama. Né? Então, o autoexame né, do câncer da mama é um exemplo muito claro, né, desse terceiro nível, diagnóstico e tratamento precoce. Intervenções médicas ou cirúrgicas precoces também, né, às vezes são importantes de serem feitas em determinadas situações. Tá ok? Vamos lá. O quarto nível, a limitação do dano, né, já está falando limitação do dano. Então, este nível de prevenção envolve as medidas aplicadas nos casos em que o processo de adoecimento já está plenamente instalado. Né? Infelizmente, já estou doente. Apesar de terem menor impacto na população em geral, as ações neste nível são extremamente relevantes por limitar a extensão das lesões e retardar o aparecimento de complicações. Dependendo do caso, o objetivo de tais ações deve ser a cura total ou com poucas sequelas, bem como a redução de complicações clínicas por meio de suporte terapêutico nos casos de condições crônicas, né? Naqueles casos de hipertensão, diabetes e certos distúrbios mentais, ou cronificados, como a AIDS e algumas doenças autoimunes. Exemplos, né, do quarto nível, limitação do dano. Grupos de apoio a pacientes crônicos, a gente verifica que existe muito grupos de apoio a pacientes renais, né? Débora, vai curar, vai trazer algum processo de cura? Talvez não, processo de cura total, talvez não. Porém, minimiza, né, o dano, minimiza as limitações, né, dessa pessoa, dá a esse paciente outras possibilidades, né, de vida, de dinâmica no seu cotidiano, né, orientações. Então, esses grupos de apoio são bem importantes. Telemonitoramento, acesso facilitado a serviços de saúde, né, as prioridades, tratamento médico ou cirúrgicos adequados, hospitalização em função das suas necessidades, né, das necessidades específicas desse paciente. Ok? E o quinto nível é a reabilitação. O último dos níveis de prevenção se enquadra na fase terciária,
com ações que buscam desenvolver o potencial residual do organismo após ser afetado pela doença. Né? Então, eu vou desenvolver o potencial residual do organismo após aquele paciente ter sido afetado pela doença. O objetivo é contribuir para que o indivíduo aprenda a conviver com sua condição de saúde e consiga levar uma vida útil e produtiva. Exemplos desse nível de reabilitação, também muito claro para que a gente possa compreender. Acompanhamento de complicações em pacientes diabéticos, reabilitação pós-infarto, acidente, né, vascular, cerebral, terapia ocupacional, treinamento do deficiente, prótese e órtese. Né? A reabilitação, ela não só tem a ver com a questão física, né, em si, né, porque essa reabilitação ela pode ser por uma série de fatores, né, não só a questão física. Porém, né, se vocês forem observar, né, um paciente com diabetes, né, ele fisicamente é uma pessoa perfeita, saudável, né, fisicamente, porém, se a diabetes ela vier a descompensar, a sair, né, de um controle, né, isso tem muito a ver com a questão da alimentação, da prática de exercícios, essa pessoa pode perder um membro, por exemplo, né? Então, olha só como que é esse processo de reabilitação, né? Nesse quinto nível, né, que na fase terciária, como que vai ser essa reabilitação desse paciente, né, que antes tinham todos os membros e aí ou pode vir a ter uma perna, por exemplo, amputada, né? Ou pode ter outros exemplos também, como cegueira, né? E outras situações. Então, assim, essa reabilitação ela é muito importante, né? Para um paciente que se vê numa situação como essa. O correto, é por isso que são 5 níveis, o correto é que a gente não chegue nesse quinto nível, mas eu dei um exemplo da diabetes, mas eu tenho treinamento com deficientes, que também é um processo de reabilitação, né? Uma deficiência que eu possa estar desenvolvendo as habilidades desse deficiente para que ele tenha acessibilidade, para que ele se adeque, não se adeque, não seria a palavra mais correta, mas para que ele possa ter uma qualidade de vida social, né? E outras situações, prótese, órtese, no caso de pessoas que perdem, né? São amputadas, né? Então, são inúmeras situações que a gente vem trabalhar com a questão da reabilitação, mas que é um processo muito importante, né, para garantir a vida desse paciente, mesmo nesse processo tão difícil de vida, né, de situação. Porém, ele pode sim ter uma vida minimamente adequada, né, diante da sociedade, né? Então, por isso que a importância da reabilitação e de todo esse processo. Tá ok, gente? E aí a gente fala da atenção básica. O que é a atenção básica? A atenção básica, ela caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção, olha só, voltando novamente, a gente sempre está discutindo esse tema, a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. A atenção básica, ela é muito ampla, né? Então, por isso que eu falo para que poucas pessoas até frequentam os postos de saúde, né? Por algum motivo, por falta de tempo, ou porque não gostam de esperar, né? Porém, os postos de saúde, eles têm uma riqueza de atendimento muito grande, muito ampla. E quando a gente observa essa dinâmica, né? Nós, profissionais de saúde, a gente começa a compreender a dinâmica, né, de todos os processos de saúde, e a gente consegue enxergar todos esses conceitos. Quando eu falo de promoção, quando eu falo de proteção, quando eu falo de prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, né? Enquanto que é importante a gente visualizar isso. Então, em algum momento, vocês vão ter essa oportunidade de estar fazendo pesquisas de campo, para que vocês ampliem, né, o leque de conhecimento de vocês, né? Em função dessa pandemia, a gente não está podendo fazer pesquisa de campo, mas nesse primeiro momento a teoria ela é riquíssima e ela se faz muito importante nesse processo, tá ok? Então, a atenção básica ou atenção primária em saúde, ela é conhecida como a porta de entrada dos usuários nos sistemas de saúde, ou seja,
é o atendimento inicial. Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para os níveis de atendimento superiores em complexidade. A atenção básica funciona, portanto, como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Então, olha só a palavrinha-chave. A atenção básica ela é a porta de entrada, né? Onde o usuário ele entra e lá ele tem seu atendimento inicial, né? Onde ele tem a orientação sobre a prevenção de doenças, onde ele pode solucionar possíveis casos de agravos, ou onde ele pode ser direcionado a outros níveis mais complexos, né, de atendimento de saúde, né? Então, a atenção básica ela faz esse filtro desse paciente, tem um papel importantíssimo, né, no processo de promoção, proteção e recuperação e até de prevenção da saúde, né? Principalmente de prevenção aos agravos de saúde. E aí, dentro da atenção básica, existem alguns programas, né? Aliás, vários programas de saúde, né? Então, a saúde, a gente trabalha com a saúde da família, né? E aí, dentro do site do Ministério da Saúde, existe a gente consegue, né, pesquisar a saúde em família, né? Que é um conjunto de iniciativas da Secretaria de Atenção Primária à saúde para cuidar da população no ambiente em que vive, né? Tudo a ver com a saúde coletiva, tudo a ver com o que a gente está discutindo agora. Estão incluídos os programas de saúde na hora, Médicos pelo Brasil, Conect SUS, Previne Brasil, entre outros programas e ações e estratégias. Por que eu trouxe isso para vocês, gente? Porque dentro das unidades básicas de saúde, que a gente ainda vai discutir um pouquinho sobre o programa Saúde da Família, existem vários serviços. Lembra quando eu falei para vocês sobre como que as políticas públicas elas são intersetoriais e multiprofissionais? Né? Dentro de um posto de saúde, existe um trabalho multiprofissional, onde eu tenho diversos profissionais. Lá na reabilitação, que a gente estava discutindo, quais são os profissionais que trabalham na reabilitação? Né? Pode ser um psicólogo, pode ser um nutricionista, pode ser um ortopedista, um fisioterapeuta, né? Um enfermeiro, um técnico de enfermagem integrando a equipe. Então, são vários profissionais que integram esses serviços e esses programas e ações e estratégias de saúde. Então, são várias ações voltadas, né, à saúde da população no geral. E a atenção primária é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Palavrinha-chave novamente, atenção integral, né? Como que é eu atender integralmente um indivíduo, atender integralmente um cidadão, né, que chega no posto de saúde com uma dor de cabeça, mas aí eu percebo, né, lógico que não sou eu, não é vocês, né, mas eu faço parte desse contexto também, né, quando ele é atendido por um médico e o médico identifica outras situações, encaminha ele para outros profissionais e assim sucessivamente. Quando eu garanto esse atendimento multiprofissional, quando eu garanto esse atendimento intersetorial, eu estou garantindo a atenção integral à saúde desse indivíduo, né? E por que não falar dessa população, né? Porque esse indivíduo está inserido numa coletividade. Então, os serviços de saúde são serviços essenciais, são serviços prioritários e eu, particularmente, tenho muito apreço pelos serviços de saúde do Brasil. Né? Nós temos as nossas dificuldades, porém, né, se a gente for analisar todos os serviços que são ofertados, a gente tem que parabenizar o nosso Sistema Único de Saúde, que realmente é fantástico. Né? Precisa de alguns ajustes, precisa de incentivo financeiro, principalmente, da boa vontade, né, dos nossos governantes, mas que, de forma geral,
é um sistema fantástico. O Sistema Único de Saúde, né, eu já comentei isso com vocês, é um sistema amplo, universal, complexo, porém fantástico. Então tá, vamos lá, gente. E aí o Programa Saúde da Família, né, a Estratégia Saúde da Família, todos os postos de saúde, como a gente falou, desenvolve essas ações específicas importantes para abranger o indivíduo, né, o grupo e o coletivo, né, a sociedade no geral. Então, o PSF, né, como são conhecidos, eles desenvolvem em sua rotina de trabalho atividades com grupo nas diferentes fases da vida e conforme demanda da população local, dentre os quais podemos citar saúde da mulher, saúde da criança, ações de vigilância epidemiológica, atenção domiciliar, atividades educativas com idosos, adolescentes, hipertensos, diabéticos, né, pessoas em situação de desnutrição. Olha quanta riqueza, né, nossos postos, né, da saúde da família desenvolvem na sua rotina de trabalho, né? Eu trabalho com saúde da mulher. Tem muitos postos de saúde que trabalham com planejamento familiar, aliás, todos os postos precisam trabalhar com esse acompanhamento do pré-natal, planejamento familiar, saúde da criança, né? Aí tem as ações de vigilância epidemiológica, que inclusive a epidemiologia vai ser a nossa última parte de discussão, né, em saúde coletiva, as atividades educativas, então quanto que isso é rico, né, quanto que isso precisa de uma dinâmica profissional bem ampla para que as ações se desenvolvam. A estratégia de saúde da família busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação e o uso de tabaco, com atenção integral, novamente, né, equânime e contínua, né, equânime, né, porque eu tenho que ter justiça social e eu tenho que dar continuidade a essas ações. Essas ações elas têm que ter um início, um meio e um fim, teoricamente, né, dentro de cada ação específica. A estratégia de saúde da família se fortalece como porta de entrada do Sistema Único de Saúde também. E a gente já tinha discutido, né, o quanto que esses fatores que colocam em risco a população, quais são esses fatores? O uso de drogas, o uso do álcool, o uso do tabaco, né, a má alimentação. Lembra que a gente discutiu também que os distúrbios em família, eles nos trazem problemas de saúde também, os conflitos no trabalho, a falta de motivação que eu tenho no trabalho, tudo isso causa problemas na minha saúde. Por isso que saúde tem um conceito tão amplo, né? Então, saúde não é só ausência de doença, mas a saúde ela é ampla. Para eu ter saúde, eu preciso de uma série de ações, eu preciso ter garantido na minha vida, na minha dinâmica, na minha rotina diária, uma série de coisas que me trazem bem-estar e que automaticamente me geram qualidade de vida. Ok, gente? Então, bem objetivo, eu creio que bem simples esse tema, é um tema muito fácil da gente compreender, né, quando a gente vivencia, né, a atenção básica em si, a gente consegue compreender nitidamente toda essa teoria que a gente está discutindo aqui. Diante disso, né, para finalizar nessa aula, vou aqui passar para vocês a terceira atividade desse bloco, né? Então, a gente já discutiu, nós estamos já assim, finalizando nessa disciplina, né? A gente fez as discussões em vídeos, nós passamos as atividades, vocês têm evoluído nas atividades de vocês, né? Lógico que nós gostaríamos de estar tendo mais contatos físicos com vocês e que vocês tivessem a oportunidade de estarem tendo a oportunidade de estar desenvolvendo atividades de pesquisa de campo. Porém, a gente tem que compreender a situação que a gente vive hoje, né? Então, essa é a nossa ferramenta e eu creio que nós estamos utilizando ela da melhor forma possível para que a gente adquira o conhecimento da melhor forma possível. E conhecimento, como eu sempre falo, nunca é demais. E as ferramentas que nós temos hoje
e que é a ferramenta que a gente mais pode utilizar hoje, é a internet, né? São os livros, né? São as leituras que a gente pode estar fazendo nesse processo de pandemia. E, assim, pensando nisso, né? Eu quero que vocês, como a terceira atividade, vocês visitem o site, não sei se vocês já visitaram, porque eu já passei outros trabalhos que eu creio que vocês devam ter dado, né, uma olhada no site do Ministério da Saúde. Acessem o link Saúde de A a Z, né? Tá aí o site, muito fácil de acessar, né? Dentro do site do Ministério da Saúde tem uma série, né, de informações que vai desde da atenção básica, prevenção primária, fala da vigilância, do controle social. Então, eu quero entender como que funciona a dinâmica do SUS no Brasil. Eu acesso o site do Ministério da Saúde, eu tenho todas essas informações dos programas, enfim. Então tá, vamos lá. Então, visita o site do Ministério da Saúde, acessa o link Saúde de A a Z. Escolha um tema específico para realizar o trabalho em grupo. Né? Vocês me entregaram o trabalho em grupo, foi a primeira atividade, foi em grupo, né? Então, o que vocês fazem? Vocês podem manter ou não o grupo, fiquem à vontade, né? E aí, o que acontece? Vocês vão escolher um tema específico, de A a Z, já está falando lá, tem conteúdo que vai de A a Z, uma série de conteúdos de saúde, todos os programas da atenção básica, saúde da criança, saúde do adolescente, fala sobre a leishmaniose, fala sobre a vigilância, então vai de A a Z, né? Fala sobre o sarampo, né? Tem temas que a gente nunca nem viu falar, fala do câncer. Então, assim, são temas variados. Então, vocês fiquem à vontade para escolher o tema que vocês acham que, né, vocês se identificam enquanto grupo. Ok. As observações. Escolhi o meu tema, os grupos irão realizar a pesquisa de acordo com o tema escolhido, né? Vou pesquisar, vou fazer a leitura desse tema escolhido, por exemplo, escolhi sarampo ou escolhi diabetes, né? Eu vou estar fazendo a pesquisa, fazendo o quê? A leitura, né, desse tema. Em seguida, eu vou elaborar, lógico, meu trabalho escrito da minha pesquisa, né? No caso, como a gente está fazendo essa pesquisa bibliográfica, né, a referência vai ser o site do Ministério da Saúde. Lembrem que, se o tema vocês tiverem dificuldade com o tema, ou o tema estiver muito vago, né, escolham outro tema, ok? Após a pesquisa, né, depois de eu ter pesquisado o tema, né, daí da elaboração do trabalho escrito, o grupo fará um vídeo distribuindo, né, esse tema. Por exemplo, escolhi diabetes. Vou dividir, depois da minha pesquisa, vou dividir o tema para os meus componentes do grupo. Cada um vai ficar responsável em abordar determinada parte, né? Lógico que esse tema ele tem que seguir uma linha de raciocínio, ele precisa ser bem formulado para que eu faça, né, em forma de seminário. E aí vocês vão me fazer um vídeo, no máximo essa apresentação ela tem que ser 15 minutos, para que não fique muito extenso e cansativo, onde vocês vão sistematizar a ideia de vocês e vocês vão me apresentar. Eu observei que a turma não é muito grande, então não vai ter aglomeração de pessoas nos grupos, né? Vocês podem fazer os vídeos individuais, mas o ideal seria que vocês fizessem em forma de seminário, mas dá para fazer as montagens, né? Quem entende né, desses meios audiovisual consegue fazer isso tranquilamente. Então, deu para entender? Faço esse vídeo em forma de seminário. Observação 3. O trabalho escrito valerá como nota para a terceira avaliação e o seminário valerá nota para a quarta avaliação. Ou seja, vocês vão me entregar o trabalho escrito, né, onde eu vou, lógico, corrigir e vou dar a minha nota, e a apresentação de vocês, porque a gente infelizmente não teve essas apresentações, né, então vai ser uma maneira de eu avaliar o que vocês conseguiram adquirir de conhecimento, né, de toda essa, né, dinâmica da saúde coletiva, né, através da apresentação de vocês, tá? Então, vamos nos utilizar das formalidades do seminário, né? O seminário tem que ser uma coisa organizada, uma coisa formal, né? E
bem apresentada. Por isso eu preciso respeitar o tempo, eu preciso respeitar as formalidades e as regras, né, mínimas de boas maneiras para uma apresentação, né, de um curso técnico, tá? Então, assim, ok, feito toda a pesquisa, organizo o meu grupo, organizo o meu trabalho escrito, organizo a minha apresentação. Ainda para o dia 27, porque a gente sempre grava a aula para passar numa quarta-feira, nós teremos ainda a nossa última aula, nosso último encontro, onde nós vamos trabalhar a epidemiologia. Né? Um tema ele é amplo, mas é um tema fácil, porque ele trabalha muitos conceitos, né, de epidemiologia, né, inclusive conceitos muito visíveis hoje, nos dias de hoje, frente a essa pandemia. Né? Então, vai ser uma aula bem tranquila, bem objetiva e prática para todos vocês. Então, a gente terá essa aula semana que vem. Então, o prazo final de entrega do trabalho escrito e do seminário é dia 1º de julho de 2020. Nem um tempinho a mais, nem um tempinho a menos. Por que eu fiz isso? Porque, teoricamente, vocês teriam que me entregar esse trabalho semana que vem. O trabalho escrito eu sei que vocês conseguem terminar, mas eu sei que para se preparar, né, para um seminário, uma apresentação de vídeo, eu reconheço que tem pessoas que têm timidez, que têm dificuldade de falar em público, mas nem vai ser tão em público, né? Eu sei das nossas limitações, mas a gente precisa quebrar isso também, e a gente precisa, desde sempre, começar a praticar nesses meios para que a gente possa estar desenvolvendo a nossa fala, a nossa comunicação, que é muito importante em todo o processo de trabalho, tá ok? Então, eu aguardo todos vocês na próxima aula, na próxima quarta-feira, e dia 1º de julho eu quero receber todos os trabalhos de vocês escritos e o seminário através dos vídeos que vocês irão me mandar. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, né, sobre o trabalho, sobre a dinâmica do trabalho ou sobre a disciplina. Eu me coloco à disposição sempre de vocês para que vocês possam estar me procurando, porque eu acredito realmente que é muito importante essa troca de informações entre nós. Se tiver ok, tudo ok, fico feliz, mas se não tiver, podem me procurar, que eu estou à disposição de vocês para que a gente possa desenvolver o quanto mais amplamente esse conteúdo. Eu fico muito grata por isso. Tá, gente? Então, a gente fica por aqui. Abraço a todos vocês, espero que todos estejam bem. Até a próxima aula. Beijinho, bom trabalho, bons estudos para todos vocês. Tchau.